Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bom? Vamos começar mais uma aula de Matemática 2. Na última aula a gente viu a área do triângulo, só com os pontos. E a gente viu depois da monitoria que quando o determinante é zero, os pontos estão numa reta. Ou, quando os pontos estão numa reta, o determinante é zero. Se você não estava lá na monitoria, vamos relembrar então. A gente viu na última aula que a área do triângulo, ela, dado, se você tiver só os seus vértices, né, você consegue encontrar a área desse triângulo. Então, se a gente tiver, por exemplo, o vértice 1, 2, menos 2 e 5 e menos 5, 1, por exemplo, eu tenho só isso daqui. Consigo encontrar a área do meu triângulo? Consigo. Como que eu faço? Eu coloco todo mundo numa matriz. A gente teve uma rápida explicação sobre o que é matriz, né? Então eu vou colocar todo mundo numa matriz. Então aqui eu coloco 1, coloco ó, o x de 1 e o y do ponto. Então, ó, aqui nessa coluna eu vou colocar x e o y. Então 1, de novo, que é o x, o y é 2. Menos 2 e 5, o 1 da primeira, né? Que é padrão, vou até colocar o outro aqui já. Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Na ordem, hein? Menos 5 e 1. E aí, quando você faz o determinante, já vou até colocar aqui direto. Aquele nosso macete, né? Repetir aqui a coluna. 1, menos 2 e 5. E aí você multiplica geral aqui. Então vai ficar meio vezes alguém. Aí a gente vai multiplicando, né? Pra frente e pra trás. Pra frente, vou fazer rapidinho aqui, tá? Aqui, ó. 1 menos 2, 1 menos 2 com 1, né? Multiplicando dá menos 2. 1 menos 5 e 2 dá 10. Negativo, ó. Menos 10. 1, 1, 5, 5. Certo? Na volta, aqui, ó. Onde que dá pra voltar, né? Dá pra voltar aqui já. 1, 1, 1 dá 1. Só que aí, como tá voltando, menos 1. 1 menos 5, 5. Dá menos 25. Só que como tá voltando, trocou o sinal, fica 25 positivo. 1 menos 2, 2. Dá menos 4. Só que como tá voltando, fica 4 positivo. Então fica dessa forma. Ou seja, vamos somar todo mundo e tirar todo mundo. 4, não, 25 com 5 dá 30. Com 4 dá 34. Menos 10, 2, 1, 13. Metade, então, de 34 menos 13. 34 menos 13 é 21. Então é metade de 21. Isso aqui dá 21, 21 sobre 2. Ou, unidade de área. Ou pode executar a divisão, né? Que fica 10,5 unidade de área. Ou seja, descobrimos aí, né? Mais ou menos assim, rapidamente, eu vou fazer um gráfico aqui rapidinho desses pontos aqui, tá? Então, ó, rapidamente, viu? Rapidamente. Olha a beleza do papel quadriculado, né? Vamos lá, ó. Ó, a gente tem o ponto 2, 1, ou melhor, 1, 2, né? 1 aqui, ó, 1 pro x, 2, esse ponto aqui é um ponto que a gente quer. Outro ponto é o menos 2, 5. Menos 2, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, 5, esse ponto aqui. O outro ponto é o menos 5, 10. Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5, menos 5, 1, né? 2, 3, 4, 5, menos 5, 1. Esse ponto aqui. Ligando eles, ó, a gente vai ter um triangulinho. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem 10,5 unidades de área. Essa é a área dele, tá? Aí a gente viu, qual que foi o lance que a gente viu lá na monitoria? Se esse ponto aqui, ó, ele vem para cá, ó, vamos jogar ele para esse lado, nessa direção. Se ele vem para cá, ó, a área desse triângulo verde aqui novo, ó, ele vai ser menor, não vai? Vai ser menor, claro que vai ser menor. Com certeza vai ser menor. E se for mais pro lado ainda, se ele estiver aqui, ó, aí a área do triângulo azul vai ficar menor ainda, ó. Ó, menorzinha, bem menor. Ó, bem menorzinha. E se a área estiver aqui em cima, ó, se a área estiver em cima vai formar uma reta. E se formar uma reta, o que acontece? Se formar uma reta, a área é zero.
Então o determinante é zero, porque vai ficar meio vezes a área, vou chamar de A, tem que dar zero. Como que eu faço para isso aqui dar zero? A área não, né? O determinante. Meio vezes o determinante tem que dar zero. Como que eu faço para isso aqui dar zero? O D tem que ser zero. Então, quando o determinante é zero, a gente forma uma reta, certo? Beleza. E aí agora a gente vai ver como que a gente faz uma equação de reta. Bom, primeira coisa, quantos pontos a gente precisa para determinar uma reta, né? A gente precisa de 2. Por que a gente precisa de 2? Porque com um ponto a gente tem um monte de reta, certo? Por exemplo, você já brincou de balanço, tá? Se você não brincou, agora você vai conhecer com a minha incrível habilidade de desenhar. Se você está lá no seu balanço, tá? Vamos fazer um balanço aqui. Vou até mudar de cor aqui, ó. Um balancinho. Olha, tá flutuando aqui aparentemente, né? Tem o balanço. Aí tem você aqui, ó. E outra pessoa aqui. O que esse balanço tem a ver com o conteúdo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Como que o balanço funciona? Essa pessoa empurra o chão e aí o chão empurra ela para cima, né? Ação e reação. Ela empurra o chão empurra ela para cima, consequentemente o chão empurra ela para cima, como isso aqui está preso, a gente tem um pêndulo, e aí aqui empurra ela para baixo, certo? Essa pessoa vai para baixo e elas ficam balançando. Então acontece esse movimento. O que acontece? Onde você sobe é uma reta, e aí só está fixa em um ponto, e aí você pode formar várias retas, né? Esse aqui seria o movimento dessa pessoa subir e essa pessoa descer. Ou seja, por um ponto a gente tem várias retas, infinitas retas, todas as direções, todos os sentidos a gente tem de reta em um ponto só. Mas aí você está lá brincando no balanço, certo? Brincando no balanço. E aí chega aquele cara, o grandão da turma. Ele veio brincar com vocês. O que vai acontecer? Ele, todo espertão, vai vir aqui, ó. Ele aqui, ó. Aí ele tem um braço que é menor e o outro braço dele é gigante. Aí ele vai segurar aqui, ó. E ele é muito forte, né? E aí ele segura. Quando ele segura, o que acontece? Ele cria um ponto novo, fixo, né? Esse ponto aqui tá fixo nessa reta e esse ponto aqui agora tá fixo também, porque ele é forte. Olha o bração dele. E aí ele fixou um ponto. O que acontece? Vocês vão conseguir brincar? Não vão, né? Por quê? Porque agora ele travou vocês aqui, ó. E aí vocês não conseguem. Essa pessoa aqui não consegue subir, essa pessoa não consegue descer. Por que não? Porque ele determinou um segundo ponto. E por 2 pontos passa uma reta só. Ok? Então você tem um ponto, pode passar infinitas retas. Quando você tem 2 pontos, já era. Você formou uma reta, ó. Tem uma reta aqui já. Quando você tem 2 pontos. Uma reta. Então, 2 pontos a gente consegue formar uma reta. Beleza? Então, esse aqui é o nosso trampo, né? Vamos lá, ó. Se liga. Opa! Ó, se liga, ó. Ó, vamos lá, ó. Eu tenho ponto 2, 3. Ó, até agora nem falamos de reta ainda, hein, cara. 2, 3 e o ponto menos 6 e 1. Menos 6, menos 6, menos 1. Certo? Vou até pegar minha régua aqui para ela fazer para eu fazer um gráfico mais bonitinho para dar certo e ficar bonitinho. Olha, toda suja. Vamos lá, ó. Se liga. Acho que aqui dá. Ó. Menos 6 e 1. Com 2 pontos a gente consegue ter uma reta, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro, vamos no ponto menos 6, 1. Ó. Menos 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o 6, aqui é o 1. Então esse ponto aqui pertence à nossa reta. Ok? O outro ponto, ponto 2, 3. Então 1, 2. Aqui é o 2, aqui é o 3. Esse ponto pertence à nossa reta. Tá? Então aqui ó, é o ponto menos 6, 1. Menos 6, menos 1. E esse aqui é o ponto 2, 3. E vou traçar minha reta. Ó. Quando eu traçar a reta, vocês vão ver que é verdade. Por 2 pontos passa uma reta só. Vou colocar aqui, né, XY, para vocês
sempre estarem lembrando, aqui é o nosso eixo X, aqui é o nosso eixo Y. Certo? Beleza, então como que a gente faz para determinar? Bom, o que é uma equação de reta? Tá? Que é o que a gente quer determinar. Uma equação de reta nada mais é uma coisa do que quando eu jogar um valor de x, por exemplo, eu jogo aqui um x6, x é 6. Quando eu jogar x6, vai sair o valor do meu y aqui, seja lá qual for ele. E que vai estar em cima dessa reta. Vai sair 6y, sendo que o y vai ser a coordenada desse ponto aqui, que vai estar em cima da reta. Isso é uma equação de reta. Beleza, tá bom. Como que a gente faz para determinar isso? Bom, partindo do princípio daqui, ó, quando a gente tem um ponto, ou melhor, 3 pontos alinhados, o determinante é zero. Então eu quero descobrir o x e o y de um ponto qualquer, tá? Que faz parte da reta que estão esses dois pontos que a gente conhece, menos 6, 1, menos 6, menos 1, né? E 2, 3. Então escreve isso, ó. O que a gente tem? Qual que é a ideia? Eu vou fazer um determinante, tá? Que vai ser igual a zero, porque está numa reta. Só que ao invés de colocar 3 pontos que eu conheço, eu vou colocar 2 pontos que eu conheço e um desconhecido. Qual desconhecido? O x e o y, que é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar um x e y qualquer, para que quando eu colocar um x, que seja uma incógnita, eu coloco um número, substituindo essa incógnita, e aí o y eu saio com ele, certo? Então vamos fazer isso, ó. A gente vai fazer o determinante de o mesmo determinante, né? 1. Só que ao invés de colocar 3 pontos, eu só coloco 2, que é o que eu sei. Mais um ponto que eu não conheço, que é esse aqui, ó. Esse é o ponto x, y. Então eu coloco ele. Os 3 alinhados vão ter um determinante zero. Então, x, y. Lembrando, hein? X em cima e y embaixo. Menos 6, menos 1. Só essa ordem que importa. A ordem que você coloca os pontos não me importa. Isso aqui tem que dar zero. Pronto. Faça esse determinante e você vai sair na sua equação de reta. Isso aqui, ó, já dá a reta. Quer ver? Vamos fazer. Ó, 1xy, 1 menos 6 menos 1, 2, 3. Ó, repetindo aqui a primeira e a segunda coluna, 1 menos 6 menos 1, isso aqui dando zero, ok? E aí vai ser quanto? Ó, vamos lá, ó, juntos, hein? 1, 6, 3. Dá aqui 1 menos 6 e 3. Dá 18. Menos 18. 1, 2y. 2y. 1x menos 1. Menos x. Voltando. 1, 3 e x. 3x, mas está voltando, então é menos 3x. 1, 2, 1. Menos 2, mas está voltando, troca o sinal. 2. 1 menos 6y. Menos 6y, mas está voltando, então fica 6y. Correto? E junta todo mundo. Então, ó, 6y com 2y vai dar 8y. 2 com 18, 2 com menos 18, né? Vai dar menos 16. Menos 3x com menos x dá menos 4x. E pronto. Acabou. Essa é a equação da reta. Acabou. Aqui a gente tem, ó, menos 4x, 8y, menos 16 igual a zero. Menos 4x mais 8y menos 16 igual a zero. E isso aqui é a equação geral da reta. Como assim, professor? Bom, ó, vamos primeiro
fazer aqui o formato, né? O formato dela é ax mais by menos mais c, igual a zero. Ou seja, igualou a zero, eu tenho alguém multiplicando x, alguém multiplicando y e alguém que não multiplica ninguém. No caso aqui, ó, o a é menos 4, o b é 8 e o c é 16. Certo? Beleza, o que isso aqui significa? Lembra lá que eu falei? Quando você coloca um x, sai o y que está na reta. Quer ver como funciona? Menos 4x mais 8y, menos 16. Vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, o ponto que a gente tem, 2, 3. Quando eu substituo 2 ali, ó, x igual a 2. O que acontece? Fica menos 4 vezes 2, né? O x é igual a 2, então fica vezes 2, mais 8y menos 16. Isso aqui é igual a zero. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 8y menos 16, igual a zero. Menos 8 com menos 16 dá menos 24, tá? Mas aí eu já vou passar para o outro lado, então fica 24 positivo do outro lado. Então fica 8y é igual a 24. E aí sai que o y é igual a 3, olha só. A mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Quando o x é 2, o y é 3. E aqui, ó, com um x, y qualquer, você pode tentar por qualquer um, ó. No 6, ó, lembra que eu falei? Vamos testar o x igual a 6. X igual a 6. O que acontece? Menos 4, né? Vezes x, ó, vezes x, então vezes 6, que é o que a gente quer agora, mais 8y, menos 16 é igual a zero. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Mais 8y, menos 16. Isso aqui tem que dar zero. Menos 24 com menos 16 dá menos 40. Mais 8y igual a zero. E aí o menos 40 eu passo para o outro lado. Fica 8y igual a 40. 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5. Então, y igual a 5. Quando, olha a beleza do papel quadriculado. Quando 6 é x, o y é 5. Olha aqui onde está o pontinho. Está bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bem onde a gente quer, ó. Quando o x é 6, o y é 5. Então, assim a gente encontra a equação geral da reta, beleza? Na próxima aula, eu vou mostrar outra forma da gente encontrar a equação geral da reta, tá? Que já vai sair com outra equação também, por isso que eu vou deixar para a próxima aula, certo? E tem outras equações aí possíveis para a gente ver da nossa reta, tá bom? E aí fica tudo para a próxima aula e por hoje é só. Então, assim a gente encontra a equação geral. Ó. Essa aqui é a equação geral. Lembra disso, hein? Equação geral. Ó, tava bonitinho. Vou fazer esse retângulo, vai cagar tudo. Aqui, ó. Equação geral da reta. Beleza? Então é dessa forma aí que a gente encontra. E veja bem, né? Faz tudo muito sentido quando a gente para um pouco para ver como funcionam as coisas. Fechou? Muito obrigado, rapaziada. Até a nossa monitoria. Estudem e é nóis. Valeu, muito obrigado. Tchau!